Você viu aqui no início do CNN Prime Time os desdobramentos do confronto armado que terminou no incêndio de um prédio da maior usina nuclear da Europa, que fica no sul da Ucrânia. O nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, está aqui no estúdio para explicar como o episódio de ontem está ligado à guerra e foi por um triz, né, Favalli? Foi por um triz que a gente não tem uma tragédia. É fundamental reforçar isso. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo que acompanha aqui o Prime Time. Que susto, né? Porque é não só a maior usina nuclear da Ucrânia, a maior usina nuclear da Europa e, obviamente, a coloca num patamar de uma das maiores usinas nucleares do mundo. É muito difícil falar quantas vezes ela é maior que Chernobyl, mas aí é uma conta, segundo os especialistas que nós ouvimos aqui, algo em torno de 8 até 10 vezes mais potente que Chernobyl. Essa usina, a usina de Zaporizhzhia, só para vocês terem uma ideia, ela fornece cerca de 20% da energia em toda a Ucrânia. Aqui a gente fez um mapa, depois a gente fala aí das manchas, que são os avanços das tropas, mas reparem aqui que a gente já vinha falando na semana passada de Chernobyl, essa tomada para criar um corredor de acesso de Belarus para Kiev, e aqui está Zaporizhzhia, no sul. Não coincidentemente, existe uma concentração de tropas russas aqui no sul, vindas da Crimeia, vindas do leste da Ucrânia, na fronteira com a Rússia. E a tomada aqui, a gente consegue entender, olhando no detalhe, pelo fato dela não estar muito distante do Mar de Azov, também não está muito distante da fronteira sul com o Mar Negro. Mas o mais importante é a gente entender que a usina de Zaporizhzhia está bem à margem de um rio que corta o país todo, o rio Dnipro. Então, para a gente entender, uma tática de guerra é um fluxo de energia que abastece a Ucrânia na casa de 20% e ter uma das margens do rio, que também é um acesso estratégico aí na movimentação de tropas e de defesa, Márcio. Para entender o que pode ter ocorrido na usina de Zaporizhzhia e suas consequências, eu vou conversar com Aquilino Senra. Daqui a pouco a gente vai fazer essa entrevista com... Ele é físico, ele é professor do Programa de Engenharia Nuclear da COP, da UFRJ. Mas daqui a pouco a gente vai fazer essa entrevista com o professor Aquilino. Antes, Favalli, eu acho que é fundamental a gente entender um pouco mais a posição da usina no mapa e conhecer essa usina mais de perto. Zaporizhzhia, vamos dar um mergulho na cidade de Endenohar, que é uma cidadezinha pequenininha onde ela está instalada. Tá aqui, ó, o rio que eu falei que abastece a usina, é um importante elemento para o resfriamento dos 6 reatores. E aqui a gente entende que é uma cidade pequena, que tem uma espécie de um vilarejo, uma área residencial que supostamente atende, são de moradores que trabalham em função da usina. Zypryat é uma unidade aqui da Ucrânia maior, mas Endenohar é onde ela está encravada. É nessa cidade que a gente viu aqueles moradores protegendo o acesso à usina. Exatamente, supostamente aí em um desses acessos para impedir que as tropas russas chegassem até a usina, que, repito, é um importante ponto de abastecimento de energia elétrica para toda a Ucrânia. Agora a gente consegue fazer mais um mergulho aí, ó. Para chegar mais próximo da usina. Claro, a gente entender exatamente a usina. Ela está nessa zona avermelhada aqui que o nosso departamento de arte fez esse recorte para que todo mundo possa entender no mapa. Abaixo, como eu falei, 6 sequências, são os 6 reatores que são protegidos, uma espécie de um sarcófago, um envelopamento com toneladas e toneladas de concreto muito bem protegidos para manter o reator, que é o combustível nuclear, dentro, confinado nesses núcleos dos reatores. E aqui a gente entende aí, tem um estacionamento, os prédios administrativos, unidades de resfriamento desses reatores, Márcio. E a gente consegue entender como foi esse confronto entre ucranianos e russos que assustou o mundo ontem à noite e a gente assistiu ao vivo dentro do jornal da CNN? Claro, aqui ó, a gente tem as imagens recuperadas. O primeiro momento é quando cai esse clarão. A gente não entende muito bem o que é isso, mas não há uma grande explosão. Aparentemente é um tipo de sinalizador ou um instrumento em palcos de combate que ele ilumina a área para as tropas que estão observando distantemente. E na sequência, aí é uma imagem um pouco mais dramática, que a gente vê os disparos. E reparem aquele prédio ali no meio da imagem, bem no centro da imagem, ele sendo atingido. Claramente aí são disparos e esse rastro são de disparos, projéteis
de ponto traçante, que são chamados. Eles têm um rastro de pólvora que é justamente para observação e os atiradores entenderem o trajeto desses disparos. Bom, definitivamente não é revólver que está sendo disparado aqui. São armas pesadas, é um conflito bélico. A gente assistiu no Conselho de Segurança da ONU hoje, duas versões do embaixador russo dizendo que eram nacionalistas ucranianos atirando contra as instalações da usina. O embaixador ucraniano dizendo que não eram tropas russas. Mas o detalhe que a gente vai ter agora, numa próxima imagem, são os homens do bombeiros da brigada de incêndio da própria usina, claro, apagando essas chamas. Ou seja, aquele confronto ali atingiu um prédio e pegou fogo. Exatamente. E a gente também tem esse confronto de versões. Os russos dizem que foi uma espécie de uma sabotagem, que essa unidade adjacente à usina, que eu quero dizer, faz parte do complexo da usina, mas não são os reatores que foram atingidos e não são os reatores que foram atacados. E como o Márcio explicava, existe uma guerra de versões. Para os russos, houve uma espécie de uma sabotagem, um fogo amigo de nacionalistas atirando contra o prédio, e os ucranianos dizendo que não, que eles foram atacados aí pelos invasores e havia uma unidade de pessoas defendendo esse prédio, essa planta nuclear. Aqui a gente entende por essa imagem que aquela imagem, né, do prédio em chamas é esta unidade aqui. Ela está relativamente distante, não muito distante, mas está relativamente distante à fileira dos reatores que tem esse chapéu vermelho. Favalli, 500 metros de distância. Mais ou menos. De um reator nuclear, um tanque, ou sei lá qual é a arma disparando míssil, não é distante. Não é distante. Né? Mas eu quero dizer que o ponto do confronto foi aqui, nesse ponto. Terrível. E não foram tiros diretos. Não miraram os reatores. Isso é uma boa notícia, sem dúvida. Mas é obviamente que a gente tem um palco aqui muito sensível para o ataque. Vamos mergulhar de novo, que a gente tem mais um detalhe que fica mais interessante para a gente entender como é que é esse complexo lá. Tá aqui, ó. É um passeio, né, pela porta da usina. A gente entende que os reatores estão alinhados aqui, ó. São 6 prédios que de cima a gente via como se eles tivessem uma espécie de um chapéuzinho vermelho. Eles estão alinhados aqui com as unidades de resfriamento mais perto ali do Márcio, naquele muro. Exatamente. E a gente também entende aqui numa projeção que aquele edifício atingido, ele está mais para a esquerda, fora aqui desse retrato que nós fizemos. E a gente percebe que, olhando pelo Google Maps, fazendo esse passeio pelo Google Maps, a gente percebe que os tiros as tropas estariam de costas para os reatores. Os prédios estariam mais ou menos aqui onde eu estou e os tiros eram disparados para cá. Ou seja, mais um ponto de alívio. Se os tiros estivessem sendo disparados, por exemplo, contra essa construção aqui, é muito fácil errar um tiro daqui e pegar aqui. E aí é melhor nem imaginar o que poderia acontecer. Nem imaginar. Lembrando que a gente tem aí na memória todo mundo a tragédia de 1986, que ainda existe um resíduo tóxico muito importante em Chernobyl, que está no outro lado do país, ao norte. E aqui tem uma quantidade de combustível nuclear nos reatores muito maior, sensivelmente maior, vezes maior do que em Chernobyl. Márcio. Pois é. Favalli, muito obrigado mais uma vez. Favalli sempre nos ajudando e todo dia ele vai entrar aqui no CNN Prime Time, claro, na programação da CNN Brasil, com esses mapas que mostram muito bem, né, Favalli, o avanço das tropas e a situação que a gente encontra e como essa situação evolui, infelizmente, para pior, porque as tropas entram. O Favalli vai voltar ainda nessa edição, trazendo mais esse avanço das tropas e os efeitos no país e nas pessoas dessa invasão. Obrigado, Favalli. Até já.